como seria uma comparação entre Santa Teresinha e o Padre Pio? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e nós vamos tentar fazer isso hoje no programa Padre Pio. Santa Teresinha morreu em 1897. Padre Pio tinha apenas 10 anos de idade, um menino. Anos mais tarde, ao ler a história de uma alma, ficou fascinado com a vida daquela santinha que se oferecia como vítima do amor misericordioso. Eu vou ler aqui um texto do Monsenhor Ascânio Brandão sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós identificamos várias semelhanças dela com o Padre Pio. Como seria uma comparação entre Santa Teresinha e o Padre Pio? Cada santo tem sua missão, sua vocação, seu chamado, um desígnio de Deus, né? Então, como seria uma comparação entre Santa Teresinha e o Padre Pio? Cada santo tem sua missão, sua vocação, seu chamado, um desígnio de Deus, né? Então, não deve dizer, não, tal santo é maior que o outro, menor que o outro. A gente até poderia dizer que as orações dela ganharam o Padre Pio. Não seria errado dizer. O Padre Pio seria a resposta às orações, aos sacrifícios, ao oferecimento de Santa Teresinha como vítima do amor misericordioso. Aqui o texto do Monsenhor Ascânio Brandão, que diz assim: Santa Teresinha dedicou sua vida pela conversão dos pecadores, especialmente pela santificação do clero. É interessante notar como tantos aspectos espirituais dessa pequena flor do Carmelo se assemelham com o Padre Pio, um grande santo estigmatizado, quase como se ele fosse uma resposta enviada pela divina providência às suas orações. Teresinha ofereceu-se em vida pela conversão dos sacerdotes. Alguns anos depois de sua morte, surge um sacerdote que se tornou o grande farol, o Padre Pio. Quando Santa Teresinha morreu, o Padre Pio tinha 10 aninhos. Que impressionante. Para entender melhor, devemos lembrar do que nos diz o Catecismo de São Pio X sobre a comunhão dos santos. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Quer dizer, nós somos uma coisa só, né? As graças, elas se conectam, né? Nós pertencemos à mesma instituição. É isso que é chamado da comunhão dos santos, né? No credo disso. Ou seja, é perfeitamente possível traçar essa união ainda mais entre duas almas cujas aspirações eram apenas Jesus e Maria. Vejamos o que Monsenhor Ascânio fala a respeito de Santa Teresinha e os sacerdotes. Agora que vai começar o texto dele, e não antes, como eu tinha dito, né? Então, Monsenhor Ascânio: Teresa entrou para o Carmelo tendo como sonho e ideal de sua vida imolar-se para santificar os sacerdotes e converter os pecadores. Olha como é parecido com o Padre Pio, né? Padre Pio entra para os capuchinhos justamente para simular completamente a Deus, cumprindo as palavras de São Paulo, uma vida escondida com Cristo em Deus. Santa Teresinha, o zelo, chama daquele fogo ardente do divino amor, abrasava o seu coração virginal. Queria salvar almas, arrancar os pecadores às chamas eternas. Estão vendo que é impressionante, né? A semelhança. Santificar e multiplicar os apóstolos do Senhor, ajudar os missionários. Tenho compaixão, dizia ela, das almas que se perdem. Padre Pio foi praticamente um São Francisco Xavier entre as paredes do convento de São Giovanni Rotondo, né? Querendo salvar almas as almas do pecado, ajudando as pessoas, etc. É uma coisa impressionante. Não poupou o sacrifício, pedindo a Deus a conversão de todos. Esse era o perfil do Padre Pio. Santa Teresinha foi um serafim de amor.
Deveria ter o coração abrasado nas chamas de um ardente zelo pela salvação das almas. Era o zelo da carmelita, orar e sofrer pelos pecadores e santificar os sacerdotes. Minha gente, como essa devoção a Santa Teresinha está atual, hein? Santa Teresinha abraçou a vida austera de carmelita por amor das almas para a conversão dos pecadores e queria a todo custo salvá-las. Padre Pio também escolheu ser filho de São Francisco no seu ramo mais severo, o ramo dos capuchinhos. A vida rigorosa e a meditação contínua da paixão de Cristo o transformou em exemplo para todos os sacerdotes. Santa Teresinha resolveu então ficar em espírito aos pés da cruz de Jesus Cristo para receber o divino orvalho da salvação e derramá-lo sobre as almas. Padre Pio desejou tão profundamente imitar a Cristo e suas virtudes que recebeu o dom dos santos estigmas, sendo a ilustração viva de que o sacerdote é uma vítima expiatória, como Santa Teresinha, que se ofereceu como vítima expiatória. Santa Teresinha sentia-se arrebatada ao pensamento da salvação das almas. O amor de Deus e o zelo no seu coração chegaram ao extremo de uma sublime loucura. Ei-la num dos seus arroubos. Olha o que Santa Teresinha dizia. Ó Jesus, quiser esclarecer as almas como os profetas e os doutores, quisera percorrer a terra, pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz gloriosa. Ó meu bem-amado, mas uma só missão não me bastaria, eu queria mais. Eu quisera ao mesmo tempo anunciar o evangelho em todas as partes do mundo e até nas ilhas mais remotas. Quisera ser missionário, não somente alguns anos, mas desejava-o ter sido desde a criação do mundo e continuar a ser até a consumação dos séculos. Olha, isso é o que se chama sede de almas, que o Padre Pio tinha. Né? É interessante pensar que o Padre Pio não foi um frade missionário, né? Sua saúde era muito frágil, não teria permitido, mas mesmo num convento desconhecido, que ficava no fim do mundo, afluíam a ele povos dos 4 cantos do mundo para se confessarem com ele, para poderem alcançar uma graça. Santa Teresinha compreendeu que orar pela santificação dos sacerdotes é o maior ato de um zelo bem esclarecido, porque não são sacerdotes os multiplicadores de almas a Deus. Quer dizer, o sacerdote tem nas mãos a capacidade de perdoar, a capacidade de unir a Deus, a capacidade de conduzir a santificação de uma alma. É uma coisa tremenda. Então, rezar pelos sacerdotes é a gente fazer o máximo que se pode fazer na linha da conversão, da salvação das almas. Aqui está uma carta dela, um trecho de uma carta dela à irmã dela, Celina, que também estava no convento carmelita com ela. Ela diz assim: nos curtos instantes de vida que nos restam nesse mundo, minha irmã, não percamos tempo, salvemos almas. Sinto que Jesus quer que lhe saciemos a sede, dando-lhe almas sacerdotais sobretudo. Almas sacerdotais sobretudo. Sim, oremos pelos sacerdotes, seja-lhes consagrada a nossa vida. A vida dela, freira num convento de clausura, e ela estimulando a irmã, vamos rezar pelos sacerdotes, porque aí nós estamos fazendo uma verdadeira missão, porque nós estamos rezando por aqueles que vão salvar almas e almas e almas e almas. Puxa, como é importante a gente ter isso presente nos dias de hoje, hein? Como é importante. No momento que tanta aprovação na Santa Igreja, tanta aprovação no meio do clero, dos sacerdotes, né? Quanta tibieza, infelizmente, muitas vezes, por alguns exemplos que até não chegam aqui, e quão poucos santos nós temos, mas como nós podemos, rezando, multiplicar esses santos. E isso sim é fazer um apostolado importantíssimo aos olhos de Deus.
Seja-lhes consagrada a nossa vida. Ela continua, essas almas deveriam ser mais transparentes do que o cristal, almas de pureza, uma pureza cristalina. Mas, ai, sinto que há maus padres como houve um Judas. Sinto que há ministros do Senhor que não são o que deveriam ser. Oremos, pois, e soframos por eles. Compreendei o brado de meu coração. Isso é lindíssimo, minha gente, é lindíssimo. Santa Teresinha morreu em 1897. Padre Pio tinha apenas 10 anos de idade. Um menino, anos mais tarde, ao ler a história de uma alma, ficou fascinado com a vida daquela santinha que se oferecia como vítima do amor misericordioso. E é uma coisa interessante que tem uma carta que ele escreve para o diretor espiritual dele, onde ele diz que ele tem um tal desejo de céu. O Padre Pio tinha essa dificuldade, por assim dizer, uma questão mal resolvida que, digamos, a vida de clausura, a vida num convento, de alguma forma se chocava, né, com os desejos que ele tinha de salvar almas, de alguma forma. Depois ele entendeu isso. E também ele não entendia como é que ele não explodia, porque o amor de Deus era tal que ele queria ir para o céu quanto antes. E aí o diretor espiritual dele deu para ele um livro, devia ser bem velho, antigo, chamado História de uma Alma, escrita por ela mesma, que eram os manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha. E quando ele leu que Santa Teresinha recomendava que a pessoa se deixasse levar como uma criança nos braços de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Nosso Senhor Jesus Cristo fizesse dela uma bolinha, que jogasse, que o menino Jesus brincasse com ela, né? Indo para onde quisesse, mandando para o que quisesse fazer, etc. E aí o Padre Pio entendeu como é que ele devia se comportar em relação ao amor de Deus dele. E como é que devia ser esse amor de Deus totalmente equilibrado segundo a escola teresiana. Olha, não é brincadeira essa questão do Padre Pio, hein? Isso dá para nós que somos devotos dele, uma dimensão teresiana. Continuou o Monsenhor Ascânio, orar pelos sacerdotes é um ato de zelo maior do que rezar pelos pecadores, porque um só Padre Santo e virtuoso pode converter uma multidão de pecadores. Já pensou a glória de um sacerdote santo que converte uma multidão de pecadores? Sabe como é que a gente pode imaginar isso? Imaginar o que acontece quando um padre, por não ser santo ou por ser infiel, ele condena uma multidão de pecadores. Ele encaminha essas almas para o inferno. É por isso que eu sou tão cético a certas coisas modernas, da evangelização moderna, que a gente percebe que se faz muito barulho, né? Tem coisas boas, eu não vou dizer que tudo é ruim, não, mas que faz muito barulho, mas a gente não vê os confessionários cheios, a gente não vê as filas de confissão, a gente não vê gente querendo mudar de vida. O que Deus pode fazer não se compara a nada disso, embora nós devamos fazer a nossa parte em tudo que nos for possível fazer. Mas o principal que nós podemos fazer é chegar no coração de Deus, arrancar de Deus, por assim dizer, né, essas graças de conversão. Teresinha, segundo o testemunho de sua irmã Celina, chama a isto fazer autocomércio no apostolado da oração e, pela cabeça, atingir a todos os membros da igreja. Olha que interessante. O apostolado do Padre Pio não foi somente para a igreja militante, que somos nós, as pessoas crismadas, né? Os que estão vivos, os católicos vivos, mas para a igreja padecente também, a igreja do purgatório. A devoção às almas do purgatório foi fortemente estimulada por ele aos seus filhos espirituais. Quer dizer, ele também via esse apostolado de cima para baixo, pegando todas as ramificações.
Aqui continua Monsenhor Ascânio. O padre Mateu Crowley, um grande devoto do Sagrado Coração, um dos maiores apóstolos do Sagrado Coração de Jesus. Se eu não me engano, foi criado no Chile, ele era filho de alemães com inglês. O padre Mateu Crowley, com muita felicidade, diz que ela, Santa Teresinha, exerceu seu apostolado junto aos padres, porque eles são os multiplicadores de almas. Multiplicadores de almas. Eu sempre chamo os sacerdotes de almas eleitas, almas de eleição. Agora a gente quase que pode chamar eles de almas de multiplicação, né? Não fica tão bonito, mas multiplicador de alma fica. Em História de uma Alma, Santa Teresinha escreve: como é bela nossa vocação. A nós compete conservar o sal da terra. Vós sois o sal da terra, etc. O Senhor diz no Evangelho. Quem é o sal da terra? Aqui, ó. Uma freira, Carmelo, rezando, fazendo sacrifício, se oferecendo como vítima do amor misericordioso. Um sacerdote, nosso querido Padre Pio, sofrendo, estigmatizado, não rejeitando nada que Deus pedia para ele, confessando, perdoando, absolvendo. Que coisa fantástica, né? Ofereçamos as nossas orações e nossos sacrifícios pelos apóstolos do Senhor. Olha outro título lindo. Como eu queria que todos se sentissem apóstolos do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Íamos ter uma verdadeira revolução, ou melhor, uma contra-revolução espiritual maravilhosa, maravilhosa, né, de mudar a face da terra. Nós mesmos devemos ser seus apóstolos. Quer dizer, então ela, como uma freira enclausurada, etc., ela dizia para as outras, e portanto o Padre Pio se inclui nisso também, né, que elas deveriam ser os apóstolos, as apóstolas, seria no caso, né, dos apóstolos do Senhor. Não dá para a gente realmente concluir que Santa Teresinha, com essa, oferecendo-se como vítima do amor misericordioso, sofrendo o que ela sofreu, morrendo aos 24 anos com a tuberculose terrível. Consta que uma noite ela tossiu no meio da noite, etc. Então, com ela se limpou com o sangue, etc. E ela disse que tinha medo de acender a luz porque poderia não ser sangue. Quer dizer, ela queria que fosse sangue, porque ela queria se oferecer como vítima do amor misericordioso. Será que ela não conquistou uma alma ali, cumprindo a sua obrigação, não conquistou a vocação de um Padre Pio, com dons extraordinários, uma verdadeira pleiade de dons assim, que nunca se viu sempre em pouquíssimos santos na história, né? Tão parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, chegando até a carregar seus estigmas. Meu Deus do céu, será que ele, a vocação dele e a correspondência dele, essa vocação não foi conquistada por Santa Teresinha? No dia do juízo nós vamos saber muita coisa. No dia do juízo nós vamos saber quantos, você que está me vendo, eu, nós todos, quantas almas nós conquistamos. Nós vamos ver também quantas almas nós deixamos de conquistar. Termino aqui as palavras dela. Nós mesmas devemos ser seus apóstolos, enquanto que por suas palavras e exemplos, eles, sacerdotes, evangelizam as almas dos nossos irmãos. É uma coisa maravilhosa. Meus amigos, eu os deixo com Santa Teresinha do Menino Jesus e com o Santo Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder
que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.